Hoje eu vou compartilhar com vocês o Jalaneti, uma prática que está contida em daquele grupo de 6 técnicas de purificação do Hatha Yoga. Esse grupo de técnicas, o Neti, descreve algumas técnicas de limpeza das vias respiratórias superiores, ou seja, por esse canal por onde passa o ar, principalmente. E Jalaneti é uma delas. Hoje eu vou compartilhar com vocês para que serve essa técnica, como fazê-la e os benefícios que ela traz. Bom, todas as técnicas do Hatha Yoga têm como objetivo principal a purificação, a limpeza. E essa limpeza ela não está relacionada só ao nível físico. Isso não só exclusivamente de uma ou outra técnica, mas todas elas. O Jalaneti, como eu vou mostrar para vocês, ele propõe uma limpeza no nível físico, ou seja, as vias respiratórias, o canal por onde passa o ar, mas também essa limpeza ela vai além do nível físico. Por exemplo, nós vemos a descrição dessa técnica no Gheranda Samhita. E ali fala o seguinte: essa prática, além de remover o excesso de mucosidade no corpo, ela também conduz ao que é chamado de Divya Drishti. E uma das traduções para Divya Drishti pode ser, por exemplo, visão aguçada. E quando a gente fala visão aguçada, não está totalmente ou necessariamente relacionado à visão física, mas sim a um estado. Então, a prática de Jalaneti, ela conduz a esse estado de visão aguçada. Então, o que a gente busca nessa prática, mais do que a limpeza física das vias respiratórias, é justamente esse estado. Bom, por mais que às vezes pareça complexa a técnica, o que eu quero mostrar para vocês hoje é a simplicidade dela. É mais ou menos como a gente faz diariamente para escovar o dente, para lavar o rosto, tomar um banho. A gente pode incorporar essa técnica no nosso dia a dia e a gente vai ter muitos benefícios. E eu vou comentar algum desses benefícios com vocês. Então, Jala significa água. E Neti foi o que eu falei para vocês, essa limpeza das vias respiratórias superiores. Então, a tradução pode ser limpeza das vias respiratórias superiores com água. Nós utilizamos esse objeto que se chama lota. Esse aqui que eu tenho ele é de cerâmica, mas existem alguns que são de plástico, enfim, outros formatos. Isso não importa. O lota ele é utilizado para a execução da técnica. Bom, então o que nós precisamos para fazer o Jalaneti? Primeiro, o lota, um pouco de água morna, que aqui eu já preparei a água na temperatura ideal, e eu vou mostrar para vocês qual é a temperatura ideal. Um pouco de sal. Esse aqui é o sal marinho e eu dou preferência ao uso do sal marinho. Não uso esse sal convencional que a gente compra em mercado. E também evito usar o sal do Himalaia, principalmente porque aqui é difícil a gente encontrar um sal do Himalaia verdadeiro. Então eu recomendo o uso do sal marinho. E você pode separar um pouquinho aí de papel higiênico para você, ou um paninho para você poder limpar as narinas depois da execução da técnica. Bom, em um recipiente a gente coloca a água, uma quantidade necessária para encher por 2 vezes, né, o lota, que a gente vai fazer primeiro para um lado, depois para o outro lado. Assim mais ou menos parece que está o suficiente. Aqui a temperatura eu gosto de medir colocando o dedo, porque eu sinto que está quentinho, mas que não vai queimar o meu dedo. Então esse para mim é o termômetro. Bom, para essa quantidade de água eu coloco, não sei, uma meia colher assim de sal. Misturo. Eu deixo bem misturado para dissolver todo o sal, né, na água, e eu experimento. Assim me parece que ficou com muito sal. Ele tem que ficar mais ou menos como o suor, né? Essa é a relação que eu faço. É mais ou menos assim que tem que ficar a água. Como ficou muito salgado, eu coloquei muito sal. Eu vou colocar um pouco mais de água para ajustar essa quantidade de sal. Misturo novamente. Experimento. Bom, assim parece bem. Geralmente quando a água fica com pouco sal, quando ela não fica muito salgada, pode arder
para a água passar pelas vias respiratórias. Então, realmente tem que ficar com aquele gostinho de sal bem presente. Bom, então nós temos o lota, que já está higienizado, está limpo, e a água preparada morninha com um pouco de sal. Importante mencionar que não é algo natural a água passar pelas vias respiratórias. O corpo identifica que é um objeto que é diferente do ar que a gente está respirando. Aos poucos, conforme a gente vai fazendo essa técnica, o corpo vai se adaptando a um outro elemento passando pelas vias respiratórias. Então isso expande, isso amplia a capacidade de adaptação do nosso corpo. Então isso, por exemplo, ajuda na prevenção de rinite, de sinusite, por exemplo, onde geralmente a imunidade está baixa e essa adaptação, né, às mudanças climáticas, por exemplo, elas não são sentidas de forma tão brusca, né, pelas vias respiratórias. Bom, então como é a execução da técnica? Eu já tenho lota, já tenho a água preparada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a respirar só pela boca. Então o que eu costumo propor é o seguinte: a gente tapa as narinas, e aí eu destapo as narinas e continuo respirando como se tivesse tapado as narinas. O que acontece? Se durante esse exercício eu sinto que o ar passa pelas narinas, muito provavelmente quando a gente fizer o Dialanete, a água vai entrar pelo nariz e a gente vai se afogar. Não vai ser nada muito grave, mas aquela sensação estranha quando a gente se afoga. Então uma parte chave desse processo, da execução dessa técnica, é respirar só pela boca. Então a gente enche o lota com essa água, com esse preparado de água, e começa a respirar só pela boca. Eu posso utilizar um pouquinho do papel para limpar. É importante tirar bem a água que fica, às vezes acumulada nos sinos, né? Eu sugiro até fazer assim, tapar uma narina, depois a outra e tirar bem a água. E aí a gente enche novamente e faz para o outro lado. O que eu sugiro durante a execução da técnica é um fazer conscientemente, ou seja, mais do que simplesmente deixar que a água passe, né, que a água flua pelas narinas, é se concentrar nisso que está acontecendo, é sentir o contato da água com a narina, e se vem aquela vontade às vezes de parar, ou às vezes gera alguma emoção, ativa algum tipo de lembrança, de memória que você teve na infância. Por exemplo, se você teve uma situação de afogamento ou algo que esteja relacionado à entrada da água nas narinas, por exemplo, né? Isso pode ativar algum tipo de lembrança. Então é importante trabalhar com essa respiração, né, através da boca. E aí, se você sente algum tipo de desconforto, você para, respira um pouquinho e volta a fazer. De repente, se você não consegue fazer no mesmo dia, né, se você está começando a fazer agora, você pode experimentar um pouquinho num dia, e aí você respira, para, no outro dia você faz de novo, até você perceber que essa técnica vai ficando familiar. E ela passa a ser gostosa, né? A sensação que fica nas narinas depois de fazer o Dialanete é uma sensação de abertura, uma sensação de leveza. E ele trabalha principalmente essa região. Então, quando a gente faz a técnica e além disso a gente se concentra, por exemplo, nesse ponto, que é por onde passa mesmo, né, através dos sinos, a água, a gente tem o benefício potencializado. Então, além de ter a limpeza física, a gente ajuda nesse trabalho, né, de desenvolver o Divya Drishti, né, que é essa visão aguçada. Outra coisa importante durante a execução da técnica é procurar relaxar bem
toda a musculatura da face. Quando a gente mantém essa musculatura tensionada, às vezes pode dificultar a passagem da água. Então, quanto mais a gente consegue relaxar aqui, né, principalmente essa região aqui do rosto, né, mais fácil vai ser para que a água flua pelas vias respiratórias. Outro detalhe também super importante é sempre fazer a técnica pela manhã. Por quê? Porque às vezes quando a gente faz pela noite, pode acontecer de ficar um pouco de água acumulada nos sinos. E aí se você vai deitar para dormir com essa água acumulada nos sinos, vai gerar um processo inflamatório nos sinos. Você vai acordar com uma dor de cabeça no dia seguinte ou de repente até no meio da noite. E eu falo isso por experiência própria. Eu já fiz isso e acordei com uma dor de cabeça. Então, se você faz pela manhã, o que acontece? Dá o tempo, às vezes durante o dia, passa 1 hora depois que você fez a técnica, de repente escorre uma quantidade de água do nariz, né? Então, é uma água que ficou acumulada nos sinos. Por isso é importante fazer pela manhã, para dar esse tempo, né, para o corpo realmente expelir toda essa água que ficou acumulada nos sinos. Bom, então quais são os principais benefícios dessa prática? A remoção do excesso de mucosidade no corpo, ajuda na prevenção do que eu falei, né? Sinusite, rinite, tudo isso que está relacionado à baixa imunidade das vias respiratórias, desse processo respiratório. Para dias secos, por exemplo, como os que a gente tem passado aqui na Chapada ultimamente, é maravilhoso. Às vezes fica machucado o nariz de tão seco que está. Então, principalmente nesses dias, você pode fazer uma, de repente até 2 vezes no dia. Se fizer uma, já é o suficiente. E aí um benefício que está mais relacionado, né, a esse além do físico, que foi o que eu mencionei, o Divya Drishti, né? Então ajuda a melhorar a concentração, ajuda a criar um estado de presença e até trabalha no nível da intuição, né? Como eu falei para vocês, essa região está muito relacionada à técnica, né? Ela abre, né, essa visão que vai além também do físico. Bom, é sempre importante a execução de algumas técnicas do yoga, e essa ela não fica de fora, acompanhada de alguém que já tenha experiência naquilo, né? Então, se você não conhece algum professor de yoga que possa te acompanhar, você pode entrar em contato comigo, eu posso de repente te ajudar, te apoiar nesse processo, né? Se você não tem o Lota, também eu posso de repente indicar para você um lugar que você possa encontrar e fazer com esse acompanhamento, é algo que é bem importante. Eu espero que esse vídeo ajude nesse aprofundamento, né, da sua prática de Hatha Yoga, através dessa técnica que é muito importante. E nos próximos vídeos eu vou compartilhar algumas outras para a gente continuar se aprofundando. Agradeço por mais essa oportunidade e até breve.